Módulo 2, Estruturas Básicas. Na aula de hoje, nós vamos aprender título e qualificação das partes, prazo e vigência, eleição de foro, assinaturas, testemunhas e anexo. Sobre o título, é importante ressaltar que o título sempre deve resumir o tema do contrato, ou seja, o tema do contrato pode ser prestação de serviço, pode ser locação ou pode ser fornecimento de produtos. Portanto, o seu título tem que ser o mais específico possível. A gente tem aqui alguns exemplos na prática. O primeiro exemplo aqui, contrato de prestação de serviços de assessoria e cerimonial. Qual que é o grande erro do público? Eles colocam apenas contrato de prestação de serviços. Mas serviço de quê? Você tem que complementar o seu título, serviço de assessoria e cerimonial. Delimitando qual que é o seu serviço, você não vai enfrentar problemas ao especificar qual que vai ser o objeto, o que você efetivamente vai fazer. O exemplo 2 aqui na prática, nós temos contrato de fornecimento de bebidas finas. Ou seja, a pessoa vai fornecer produto, mas qual produto que é esse? Bebidas finas. Ou seja, o grande erro que as pessoas cometem é apenas colocar contrato de fornecimento de produto. Você deve sempre complementar. E o terceiro e último exemplo, na prática, contrato de locação de espaço para eventos. Qual que é o grande erro que as pessoas cometem? Contrato de locação apenas. Então, resumindo o que foi dito, você deve colocar o título e colocar a atividade que você presta. Segundo ponto importante na estrutura básica é a qualificação das partes. Na teoria, você deve saber que quando for qualificar uma pessoa física, é importante você colocar nome, prenome, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, identidade, endereço completo, e-mail e celular, qualificação das partes completa. Aí você pode perguntar, Daniel, mas por que eu devo colocar e-mail e celular? Mais abaixo a gente vai ver na aula da comunicação dos atos contratuais, que para você comunicar um ato contratual para você, o contratante, ou para o contratado, você deve ter canais de comunicação. E quando você estabelece na qualificação da parte um canal de comunicação, no caso aqui um e-mail, o telefone e o endereço, você está dizendo o seguinte, que se caso você for comunicar com a parte, vai ser sobre aqueles canais. É também importante ressaltar que o telefone celular deve ser com um aplicativo de mensagens instantâneas, que isso facilita a comunicação das partes, como a gente vê no tema específico. Na prática, nós temos aqui um exemplo, foi uma pessoa fictícia que eu criei, um nome até interessante, vocês vão ver, Maria Casamenteira da Paixão. Essa é predestinada, ela nasceu para ser cerimonialista, então ela é brasileira, solteira, ainda não casou, ela casa as pessoas, mas ela ainda não casou. É cerimonialista, aí inscrita no CPF tal, RG tal, residente domiciliado, olha para vocês verem, gente, onde ela mora? Na Rua dos Enlaces, número 123, bairro do Casório, cidade Agosto de Deus. Em seguida a gente põe o CEP, o e-mail, mariacasamenteira@cerimonialista.com.br e o celular com o DDD sempre. Então você fazendo dessa forma, se você algum dia precisar encontrar a Maria Casamenteira, que é a sua cerimonialista, ou se você precisar de comunicar a ela algum ato do seu contrato, você tem todas as informações aqui. E na eventualidade de você precisar de acionar ela judicialmente, também as informações estão todas aqui. Você não vai ter que ficar perdendo tempo procurando a Maria Casamenteira da Paixão em sistemas de busca, de CPF, esse tipo de coisa. Na teoria, sobre o segundo aspecto, a gente precisa de saber também como qualifica a pessoa jurídica. E aí, na pessoa jurídica, a gente tem que seguir alguns passos que eu vou passar para vocês agora. A gente tem que ter o nome empresarial, era a antiga razão social, o nome fantasia, número do CPF e inscrições, caso ele tenha inscrição estadual, inscrição municipal, é interessante colocar isso na qualificação. Para você cerimonialista, um dado importante, o número do cadastro. Aí você pode perguntar, né, Daniel, o que é o cadastro? O cadastro é o cadastro dos profissionais de turismo, que deve ser feito no Ministério do Turismo. E você, que é organizador de eventos, cerimonialista, assessor de eventos, você deve cadastrar no cadastro. Por quê? É um cadastro obrigatório. Além do mais, isso é um fator de diferencial para você. Quando você for atender um cliente, você pega seu certificado do cadastro e diga, eu sou autorizado a trabalhar pelo Ministério do Turismo. E com certeza o seu concorrente não vai ser. Fica essa dica valiosa para você aí. Complementando, endereço das partes, e-mail, celular e um dado diferente da qualificação da pessoa física é que tem que ter o nome e a qualificação do representante da empresa, porque a pessoa jurídica é um ente abstrato
ele não fala por si só. Ele fala através de quem? Ele fala através do representante. E, tendo esses dados, você está com a qualificação do jeito que necessita. Na prática, nós vamos dar um exemplo aqui. Aquela Maria casamenteira da Paixão, que eu falei para vocês, que mora na Rua dos Enlaces. Pois então, ela tem uma empresa de cerimonial. E a empresa chama Casamenteira Assessoria de Cerimonial. É pessoa física? Não, é uma pessoa jurídica. Você tem que colocar o CNPJ, o número do CNPJ. Caso ela tenha as inscrições municipal e estadual, você coloca o número do cadastro, como eu já disse. É muito importante para você, profissional, organizador de eventos. Em seguida, você vai pôr o endereço. É o mesmo na Rua dos Enlaces, bairro Casório, cidade de Agosto de Deus, o CEP. Coloca o e-mail da empresa e o celular. Às vezes a pessoa tem um celular corporativo e outro pessoal, você ponha o celular corporativo dessa empresa. Se tiver o telefone fixo também, não tem problema, você pode colocar também. Em seguida, você vai fazer o quê? A qualificação do representante legal. Esse representante legal é quem vai efetivamente responder pela empresa. Você vai se comunicar diretamente com ele. No caso do nosso exemplo aqui, quem responde pela casamenteira, assessoria e cerimonial é quem? A Maria Casamenteira da Paixão, e faz a qualificação dela como a gente combinou, e aí você está ok com a qualificação da pessoa jurídica. O terceiro ponto importante de ser observado como uma estrutura básica do contrato é o prazo e vigência. Na teoria, é importante você saber que o contrato ele pode ser de duas naturezas. O contrato por prazo determinado e o contrato por prazo indeterminado. No contrato por prazo determinado, ele tem um dia para começar, um dia para nascer o contrato e já tem um dia que ele vai morrer. Ele tem a morte pré-determinada, ele vai acabar numa determinada data. E no contrato por prazo indeterminado, ele vai ter apenas o dia que esse contrato vai nascer. O prazo que ele vai acabar vai ficar a critério das partes. Como exemplo, na prática, a gente pode observar, no exemplo 1, um contrato por prazo determinado. Então, a cláusula reza da seguinte forma: o presente contrato vigerá por prazo determinado, com início em 20/8/2018, ou seja, normalmente a data que as pessoas assinam o contrato, em seguida o término, o dia 30/8/2019. Normalmente, a data de término do contrato é o dia que vai acabar, que o dia que o evento vai realizar. Por outro lado, no exemplo 2, a gente tem o contrato por prazo indeterminado. O presente contrato, segundo a cláusula, vigerá por prazo indeterminado com início dia 20/8/2018 e término no indeterminado, não tem dia de término, porque a gente não sabe qual dia ele vai acabar. É interessante lembrar o seguinte, que os contratos de prestação de serviço, eles não podem ultrapassar o período de 4 anos. Aí você pode me perguntar, mas por que, Daniel? Porque a lei assim determina. E nós seguimos a lei para que não tenhamos problemas futuros. O quarto ponto, que é interessante a gente observar como estrutura básica de um contrato, é a eleição do foro do contrato. Muitas pessoas perguntam, Daniel, é onde eu voto? Não, não é onde você vota a eleição do foro. Eleição do foro é onde você vai estabelecer uma comarca, normalmente onde existe um fórum, para que as pendências contratuais sejam ali resolvidas. E essa comarca, esse local, vai ser escolhido democraticamente e consensualmente entre as partes. Aí você pode me perguntar, e se eu esquecer de colocar isso no contrato? O que acontece? Normalmente, em caso de relação de consumo, o foro vai ser o domicílio do consumidor. Lembrando que as relações entre você, cerimonialista, e entre sua noiva ou uma debutante é uma relação de consumo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Então, no caso de ausência de foro, vai-se escolher o domicílio do consumidor. E um segundo caso, pode-se estabelecer aquele lugar onde está lá escrito a gosto de Deus e a data. Pode ser esse local onde foi assinado o contrato. Na prática, eu trouxe para você um exemplo. Então, para dirimir ou para resolver quaisquer questões pendentes do contrato, as partes de comum acordo elegem a comarca de Agosto de Deus. Ou seja, Agosto de Deus, quem mora em Agosto de Deus é nossa amiga casamenteira, cerimonialista, Maria Casamenteira da Paixão. Então, colocou o foro do domicílio da Maria Casamenteira. E aí, seguindo a cláusula, estabelecendo esse foro, todos os outros locais, as partes renunciam por mais privilegiados que sejam. Ou seja, se o consumidor concordou que o foro seja a gosto de Deus,
qualquer outro foro, se ele morar a 100, 200, 300 quilômetros de distância, vai valer o que consta do contrato. O quinto ponto, importantíssimo também no contrato, como estrutura básica, é o local e data em que o contrato foi assinado. Por que serve isso? Para que, se eventualmente você não colocou que o contrato é por prazo determinado ou indeterminado, vai se criar um marco de início, que é a assinatura do contrato com a data. E no caso de você também ter esquecido de colocar o foro de eleição, lembrando que não é o lugar onde você vota, é a comarca onde vão se resolver os problemas, o local da assinatura do contrato resolve esse tipo de problema. E na prática é muito simples, é apenas um exemplo. Você põe a cidade, nós estamos trabalhando com aquela cidade, né, da nossa amiga, cerimonialista, cidade de Agosto de Deus. Você põe a cidade, a data 13 de agosto de 2019, está resolvido essa questão. O sexto ponto também, igualmente, aliás, mais importante ainda, é a assinatura das partes como uma estrutura básica do contrato. Na teoria, é importante você saber que pode ser colocadas duas formas de assinatura, a assinatura presencial e a assinatura virtual. Sobre o aspecto da assinatura presencial, é importante você assinar e rubricar todas as páginas do contrato, ou seja, desde a primeira página até a última página, tem que estar todas rubricadas e a última, onde tem um espaço para assinatura, tem que estar efetivamente assinado. Aí você pode pensar, né? E quantos dias depois que eu assino o contrato eu tenho para me arrepender? Tratando-se de contrato assinado presencialmente, não existe o prazo para arrependimento desse contrato. Ou seja, se o cliente assinou o contrato na sua presença, deu 10 passos e voltou e falou, quero arrepender, não existe prazo para arrependimento. Por outro lado, tratando-se de contratação virtual, em que as partes assinam o contrato em um outro ambiente, que eles não estão próximos, fora do estabelecimento comercial, ou não é presencial, existem algumas formas válidas dessa assinatura. A primeira forma válida, que eu sugiro para você ter uma certa segurança a mais, é pedir que a pessoa que vai assinar o contrato, que não esteja presencialmente, esteja à distância, reconheça a firma desse contrato. Para quê? Para você garantir que quem colocou a assinatura ali é de fato o contratante, é de fato a pessoa que está estabelecendo com você. O segundo ponto importante é o certificado digital. Assinar o contrato com o certificado digital. E já é de praxe as empresas terem o certificado digital. Elas conseguem assinar o contrato à distância. E para você que trabalha com evento corporativo, você pode perguntar ao contratante, vocês têm o certificado digital? Se eventualmente eles tiverem o certificado digital, você está garantido. E o terceiro e último ponto, última forma de assinatura, é o User ID, que ele captura o ID da máquina que a pessoa está assinando e ele assina virtualmente. Então esse também é uma forma válida de assinatura de contrato. Aí você pode me perguntar, né? Que é muito comum as pessoas assinarem, escanear o contrato e enviar. Isso é válido? Você pode perguntar se é válido. Sim, é válido, só que você não tem a segurança de quem assinou aquele contrato é quem é o seu contratante de verdade. Então, fica aí uma ressalva, é possível assinar o contrato dessa forma, escaneando, mas não é uma forma segura. E você pode perguntar também, Daniel, e nesse caso, que eu assinei o contrato à distância, virtualmente, quantos dias eu tenho para desistir? Ah, aqui sim você tem um prazo para desistir. Você tem 7 dias para desistir do contrato, ou das compras, ou de qualquer aquisição ou assinatura de contrato que você fizer em meios virtuais. Isso está no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte, nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, a parte que adquiriu tem 7 dias para arrepender do contrato. Então, quero deixar para você uma dica. Se a pessoa que for assinar o seu contrato estiver na mesma cidade que você, eu sugiro que você mande um motoboy ou vá você mesmo. Por quê? Ela pode assinar o contrato, você se alegrar e alguns dias ela fala assim, não quero mais. E aí, aquela alegria se transforma numa tristeza. E aí você perde o negócio. Outro ponto importante ainda sobre o aspecto teórico é que a assinatura, tanto presencial como virtual, ela deve seguir alguns padrões. E esse padrão é o seguinte, que as pessoas para assinar um contrato, elas têm que ser o quê? Maiores e capazes. E como você sabe, como você procura saber que uma pessoa é maior e capaz? Em primeiro lugar, pedindo o documento de identificação. Se ela for maior de 16 anos, tá ok. E outro aspecto é você ver se a pessoa ela é uma pessoa que tem uma orientação psicológica.
Se ela não é uma pessoa que não tem noção das coisas, ela é incapaz, ela não pode assinar um contrato. E o segundo ponto, quando você tratar de empresas, você deve solicitar sempre para o representante legal da empresa que você for fechar o contrato, o contrato social. Nesse contrato social vai estar falando quem é sócio da empresa e quem pode assinar contratos ou não. Se caso ele não tiver o contrato social, você pede uma procuração, que pode ser por um instrumento público ou instrumento privado, que vai provar que aquela pessoa está autorizada a assinar o contrato. Você tomando essas duas providências, primeiro, pedindo a carteira de identidade e vendo se a pessoa é bem orientada psicologicamente e pedindo o contrato social ou a procuração, você está garantindo que esse contrato não foi assinado por terceiros. E se eventualmente, amanhã ou depois, você precisar acionar essa pessoa em juízo, você vai ter os elementos necessários para cobrar dela. Na prática, é muito simples, como vocês estão vendo na tela, vai ter um risco, que você vai pôr a assinatura, o nome, você vai escrever o nome da pessoa e o CPF. Esse é o exemplo 1. No exemplo 2, tratando-se de pessoa jurídica, vai ter a assinatura do representante legal, o nome empresarial, a empresa que ele está representando e o CNPJ, ok? Seguindo adiante, o sétimo ponto, importantíssimo também na estrutura básica do contrato, são aquelas testemunhas. Normalmente nos contratos tem lá o espaço para 2 testemunhas embaixo, mas as pessoas não sabem qual o real significado e deixam passar isso batido. Aí eu quero trazer você para um exemplo para você poder compreender. Imagina que você precisa ir em um lugar e você tem 2 caminhos que você pode pegar. Um caminho que é asfaltado, uma estrada duplicada, regularmente pavimentada, com poucas curvas e que não tem obstáculos, não tem quebra-molas. E você chega ao seu destino em aproximadamente 10 minutos. E tem uma segunda opção, uma segunda estrada, em que essa estrada é de terra, toda esburacada, com muitas curvas, subidas e descidas, com muitos obstáculos. E que você, para chegar no mesmo destino da estrada pavimentada, você gastaria cerca de 40 minutos. Eu te pergunto, qual estrada você escolheria? Se você quiser chegar o mais rápido. Tenho certeza que você falou comigo a 1. Da mesma forma, são as 2 testemunhas no contrato. Se você coloca as 2 testemunhas no contrato para assinarem, e você precisar de cobrar em juízo essa pessoa, você vai chegar à satisfação do seu pedido, que é receber o valor, muito mais rápido. Porque o cliente vai ser citado para pagar em 3 dias ou nomear bens a penhora. Se eventualmente ele não te pagar, o oficial de justiça vai na casa dele e penhora bens. Agora, no segundo caso, se você não colocar as testemunhas, você vai ter que entrar com um processo judicial, essa pessoa vai para uma audiência de conciliação, depois apresenta a defesa, depois especifica provas, depois audiência de instrução e julgamento e, enfim, o processo vai desenrolar por cerca de 5 a 7 anos aproximadamente. Então, sempre coloque a testemunha, não deixe isso para depois. Aí você pode perguntar, mas quem pode ser testemunha, Daniel? Qualquer pessoa pode ser testemunha? A princípio, sim. Com exceção de quem é contratante, ou seja, se você vai contratar com um casal, os 2 são contratantes, os 2 vão assinar o contrato, nenhum deles pode ser testemunha. Mas o seu funcionário, o seu colaborador, uma pessoa que está passando na rua, ela pode ser testemunha. E você pode me fazer uma segunda pergunta, Daniel, mas a pessoa tem que presenciar o contrato sendo assinado? Não precisa. Essas testemunhas são testemunhas apenas circunstanciais. Elas vão assinar porque aquele contrato foi firmado. Então, você fazendo dessa forma, você vai estar garantido que, se algum dia você precisar de executar esse contrato você vai receber o seu dinheiro, você vai satisfazer o seu pedido no menor tempo possível. Na prática, como você está vendo na tela aí, você vai colocar testemunha 1, testemunha 2, o local para assinatura, nome e CPF. Tanto que você fez o primeiro, você faz o segundo, trocando só que a primeira é testemunha e a segunda é testemunha. Dessa forma, você está garantido. E para finalizar, o módulo 2, estruturas básicas, não menos importantes, são os anexos. Os anexos, eles são acessórios integrantes ao contrato principal. Para que o contrato não fique muito volumoso na parte principal, nós colocamos anexos. Esses anexos, eles devem sempre ser mencionados no corpo do contrato, que eles existem. Porque se eu coloco um documento à parte ao contrato principal e não menciono, é como se ele não fizesse parte do contrato. E também todos os anexos devem ser rubricados pelas partes. Na prática, nós temos aqui um exemplo que eu preparei para vocês. Fazem parte integrante desse contrato, como anexo se for um, ou como anexos se for mais de um, obrigatórios, rubricados pelas partes. Anexo 1,
condições de fornecimento dos serviços. Anexo 2, detalhamento do serviço. E anexo 3, carta de recomendações. Isso é só um norte. Se você tiver apenas um anexo, você vai mencionar um anexo. Se você tiver 2 ou mais anexos, mencione todos eles. O que não pode é que o anexo esteja no contrato sem ter sido mencionado no instrumento principal. Então, nós finalizamos aqui o módulo 2 sobre estruturas básicas.